É um prazer muito grande estar com você mais uma vez. E preste atenção, hoje, você que não vai sair de casa vai fazer uma viagem comigo. Eu vou levar você à fronteira de Israel com o Líbano e a Síria, no norte de Israel. Você já ouviu falar no Monte Hermon? Pois eu vou levar você para o sopé, para a base do Monte Hermon, aonde nasce o Rio Jordão, nas nascentes de Bânias, um lugar lindo. E vou mostrar um tempinho que eu tive lá, dentre os milhares de tempos que eu já tive lá, as dezenas de vezes que já fui lá. Vou mostrar um episódio no qual eu estava apenas com a minha mulher e alguns amigos, gravando um documentário que ainda irá ao ar na nossa televisão, na VMV-TV, na web, mas que eu quero mostrar um pedacinho dele a você, porque ele é um momento de intimidade nosso com a palavra. Fique aí, eu volto com você depois dessa viagem ao Monte Hermon, onde é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Aproveite. Nós estamos aqui nas nascentes do rio Bânias, que é um dos afluentes do rio Jordão. O nome Bânias de fato é Pânias, mas os árabes têm dificuldade de pronunciar a letra P, por isso é que ficou Bânias. E aí, mas de fato o nome é Pan, é Pânias, de Pan, do deus Pan. Nós estamos num lugar que é eminentemente pagão do ponto de vista da cronologia histórica dele. Por quê? Porque aqui estavam presentes, antes do povo de Israel migrar, trazidos por Moisés do Egito para a terra prometida, e em chegando à terra prometida com Josué, havendo a repartição da terra em diversas tribos, tocando a tribo de Dan, uma parte que fica ao sul, nas proximidades de Jerusalém, em Jope, e uma outra parte ficava nessa região, daí também um dos rios afluentes se chamava Dan, porque a tribo de Dan estava aqui presente. Antes disso, no entanto, havia presença pagã antiquíssima no lugar, conforme cada um de nós vai vendo à medida em que nós vamos mostrando, na sequência desse maciço rochoso que está aqui, uma quantidade muito grande de nichos, de escavações na rocha, em lugares que desde tempos imemoriais foram altares de cultos a deuses diversos e distintos. Os filhos de Israel, a tribo de Dan, diz o livro de Juízes, não logrou êxito em conseguir expulsar de todo os moradores da terra. Eles tiveram que estabelecer um relacionamento, eles conseguiram colocá-los sobre trabalhos forçados, mas não dominar a terra. Daí, durante séculos e séculos e séculos, essa ter sido sempre uma região miscigenada, sincretizada, do ponto de vista das manifestações de crença que aqui havia. Quando a gente lê a Bíblia, algumas coisas vão ficando significativas relacionadas a este lugar. Por exemplo, hoje, quando nós estávamos de manhã cedo lá no Kibbutz Água Shirim, eu fiz alusão ao Salmo 42. E o Salmo 42 alude a essa região, aos montes do Hermon, às nascentes do Jordão. Você vai ver logo mais, com imagens que nós vamos estar mostrando a você, como essa é uma sequência de ladeiras. E o Jordão significa aquele que desce, aquele que cai. É o lugar que procede de Dan e que vai descendo. Nós estamos aqui no meio de uma falha geológica poderosa, uma falha tectônica chamada Depressão Afro-Ameríndia, que começa, de fato, em regiões bem distantes daqui e seguem direto fazendo o Rio Jordão, o Mar da Galileia, seguindo depois disso até o Mar Morto, até a África. Você olha do satélite e você vê esse desenho de maneira muito clara. Agora, aqui o que aconteceu e que nos concerne, e eu disse hoje há pouco lá no Kibbutz Água Shirim, que
O salmista tinha andado por aqui e a experiência existencial dele se misturou com a geografia e com a cenografia do lugar. Ele tirou a inspiração do lugar para descrever o seu próprio estado. Agora, um salmo, chamado Salmo 133, que é um salmo pós-exílico, que aconteceu depois que Israel foi levado cativo por exílio em Babilônia, depois de ficar 70 anos em Babilônia, retornando devagar para a terra de Israel, muita gente não retornou. Em 70 anos, muita gente cria raízes, filhos e netos, vínculos comerciais e de várias naturezas. De modo que, quando Ciro fez o édito que dava autorização para que Israel retornasse para sua terra, muitos voltaram. E com Esdras e Neemias reconstruíram os muros e fizeram um pequeno templo que nem de longe se assemelhava ao templo original de Salomão. Enquanto isso, muita gente continuou vivendo na Pérsia, vivendo em Babilônia. E o Salmo 133 foi escrito como uma convocação de ajuntamento aos que estavam dentro em Israel e um chamado para os que estavam dispersos e fora em Israel. E diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso que, derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba, pelas golas da sua veste. Estava usando uma imagem que diz do compartilhamento da bênção. Derrama-se na cabeça, escorre pela barba, pela gola, pelas vestes. É uma bênção só que se espalha. Aí ele usa uma outra imagem, só que agora de natureza geográfico-climática. Ele diz, é como o orvalho do Hermon, que é o lugar mais alto de Israel, 2.300 metros de altura, como o orvalho do Hermon. O Hermon está sempre cheio de neve, boa parte do ano. As águas que procedem, que caem por aqui, têm influência dramática do derretimento do gelo no alto do Monte Hermon. Por isso as águas começam muito geladas aqui. Elas vão ficando mais quentes e tépidas à medida em que o rio desce. Mas o Salmo 133 diz, é como o orvalho do Hermon, que se derrama sobre o Monte de Sião. O Monte de Sião está em Jerusalém, ao sul, bastante separado dessa área aqui. Outra vez, a ideia é do mesmo compartilhamento de bênção. Assim como a unção na cabeça de Arão escorre para a barba, se derrama sobre as vestes, assim como o orvalho do Hermon é vital para o resto do país. Sem o Hermon, Israel não existiria. Sem o Hermon, não haveria Rio Jordão. Sem o Hermon, não haveria o Mar da Galileia. O Mar da Galileia fornece 80% da água potável que esse país bebe. E no passado, era a vida do país. Sempre foi. De modo que o orvalho do Hermon permite que exista Jerusalém. Permite que existam as fontes de Jerusalém. Permite que exista o Monte de Sião, com todos os seus significados espirituais, e torna a vida possível lá. E assim o Salmo está dizendo, usando o Hermon, que é uma bênção para Sião, usando a imagem do sacerdote Arão, que tem o óleo derramado na cabeça, escorre pela barba e vai pela gola, ele está dizendo que nós precisamos uns dos outros, que o que o Hermon tem é absolutamente essencial no Monte de Sião, que o que se derrama sobre bênção na vida de um, escorre para beneficiar a vida do outro. Daí ser um salmo que chama para o ajuntamento e conclui dizendo, ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Aí você prossegue relacionando coisas a essa região, são muitas. No livro dos Reis, você vê batalhas que aconteceram na região, diversas batalhas, lutas variadas, até que você chega no período do Novo Testamento. E quando você abre Mateus no capítulo 16, o que você vê? Você vê a seguinte afirmação, que Jesus tinha deixado as margens do mar da Galileia e ele estava se dirigindo na direção da Cesareia de Filipe. Nós já estivemos na Cesareia Marítima, que foi construída por Herodes o Grande,
que reinou desde antes de Jesus e morreu no ano 5º da era cristã. E foi ele o maior arquiteto e construtor das coisas ultra significativas que aconteceram aqui em Israel. No entanto, depois da morte dele, houve uma sucessão de Herodes. Às vezes a gente lê o Novo Testamento e o Novo Testamento não tem muita preocupação de dizer que Herodes é aquele. Às vezes diz que é um Herodes da tetrarquia, ou às vezes diz que é Arquelau, mas não é muito minucioso. Quem não conhece um pouco da história e das cronologias fica meio perdido. Herodes Filipe foi quem construiu essa Cesareia em homenagem a César, por isso o nome é Cesareia. Já havia a Marítima, e ele queria fazer a sua própria postulação política de agrado aos romanos, e construiu uma cidade romana aqui. E aqui era o lugar ideal para se construir uma cidade romana, porque não havia grandes marcas judaicas, da cultura judaica, da religião de Israel aqui, porque, como eu disse no início, essa foi uma região sempre muito miscigenada, e é até hoje. Então era um lugar perfeito, nascentes de rio, o Monte Hermon, para se ter todos os benefícios da neve, do charme da neve, dos frios, a beleza do lugar. À direita você vê, mais adiante, aqui não dá para ver porque as árvores estão na nossa frente, as cordilheiras de Naftali e Zebulon. Do lado de lá, Bazã, que hoje nós chamamos de colinas de Golã, mas no Velho Testamento era Bazã. Você lembra do Salmo que fala dos touros de Bazã? Era um lugar perfeito para se fazer uma cidade eclética. E ele fez aqui uma grande cidade eclética, o Herodes Filipe. Eu dizia que em Mateus 16, Jesus estava saindo do mar da Galileia, e diz o texto, indo na direção de Cesareia de Filipe. E é na direção de Cesareia de Filipe que ele pergunta aos seus discípulos, andando do mar da Galileia para cá. Ele viria até este lugar. Era aqui que ele queria chegar. No caminho, ele pergunta, quem dizem as multidões que eu sou? Aí uns dizem, tem gente que diz que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus virou-se para eles e lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne, nem sangue, não foi filosofia, não foi elucubração mental, não foi potencial de inteligência, não foi nenhuma dessas coisas quem te trouxe essa revelação, porque nenhum de nós alcança essa percepção se não for como revelação do Pai. Por isso ele diz, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, nem sangue, nem capacitação humana quem te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí eu queria fazer um pequeno parêntese só para dizer o seguinte. Imagine, se você está andando pelo caminho, com um jovem de 30, 31, 32, 33 anos de idade, ainda um jovem, maduro como ninguém, lúcido como ninguém, prudente como ninguém, cheio de graça, de milagres, de curas, de bondades e de misericórdias, inclusivo e capaz de agasalhar e abraçar a todos. Porém, um homem, jovem, quem de nós, por mais que visse milagres extraordinários, tendo uma mente monoteísta, profundamente arraigada na ideia de que Deus é um só, é invisível, é imarcessível, é inatingível pelas perspectivas humanas, poderia acreditar que aquele moço que está andando no nosso meio é Deus conosco, é Emanuel, é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus na terra. Eu particularmente sei que se eu andasse com Jesus, por mais que eu caísse em estupefações e perplexidades diárias vendo aquilo acontecer,
Se o Pai não abrisse o meu entendimento, a minha melhor perspectiva era pensar nele como um Moisés diferente. Um Moisés cheio de bondades, de misericórdia, da lei do amor, da lei da compaixão. Ou pensar nele como um profeta prodigioso, maior do que todos os profetas, mas um profeta. Mas olhar para ele e dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, é uma loucura inconcebível. Por isso é que Paulo diz aos coríntios que para os gregos que pensavam com categorias filosóficas, essa afirmação era uma loucura. E para os judeus era um escândalo, era uma blasfêmia inconcebível. Por essa razão é que Jesus entende e diz que aquele discernimento que fizera Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não era uma produção humana, porque homem nenhum chegaria àquela posição por meios próprios. Tinha que ser uma revelação do Pai que está nos céus. Agora, eles estavam vindo da Galileia para essa direção. Quando eles chegaram aqui, o que acontece? Diz o texto, tanto em Mateus quanto em Lucas, que Jesus os levou a um alto monte. O alto monte dessa região é o Monte Hermon. Durante muitos anos, tanto a tradição católica quanto a tradição protestante colocaram a transfiguração como uma coisa localizada no Monte Tabor, que está anterior à chegada à Galileia. Por isso, a transfiguração jamais pode ter sido no Monte Tabor, porque eles estavam andando na direção da Cesareia de Filipe. Se fosse no Monte Tabor, eles teriam que ter voltado para o sul e não seguido para o norte. De modo que eu não tenho a menor dúvida que a transfiguração aconteceu nessa região. Seja nesse monte, seja num outro ali ao lado, seja ali, mas foi na região da Cesareia de Filipe que isto aconteceu. Eles sobem ao monte, Jesus leva apenas Pedro, Tiago e João com eles e transfigura-se diante deles, o seu rosto fica mais brilhante do que o sol na sua força, as suas vestes alvas como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. E ele conversa com Moisés e Elias, e Lucas diz acerca das coisas que estariam para acontecer com ele sobre a sua partida para Jerusalém. E aí o que acontece? O que há nesse processo é que Pedro, Tiago e João ficam vendo aquilo ali de modo completamente embevecidos, embora o texto diga que eles próprios estavam meio sonolentos, estavam tomados de sono e de cansaço, e Pedro vem e diz, façamos aqui 3 tendas, uma será tua, uma outra será para Moisés, uma outra será para Elias. Mas eles não sabiam o que diziam, porque eles estavam querendo já institucionalizar a transfiguração e a graça de Deus. Os seres humanos sofrem dessa compulsão horrorosa de querer institucionalizar tudo. Fazer de uma coisa uma pedra, fazer de um acontecimento que foi interior e subjetivo uma coluna, fazer de uma revelação de Deus um altar, fazer de qualquer que seja a manifestação no coração uma marca do lado de fora. E Jesus diz, olha, não é assim. Vocês vão ter que levar esse espírito da transfiguração dentro do coração de vocês. Uma coisa interessante é que os apóstolos, em momento algum, transformaram quaisquer das geografias nas quais Jesus tenha operado, coisas fantásticas e que eles tenham visto, em nenhuma geografia santa. Quem fez isso foi a religião, depois de Constantino. Quem fez isso foi Helena. Quem fez isso foi o cristianismo corrompido. Os apóstolos jamais fizeram isto. Você vê uma única alusão de Pedro na sua primeira epístola, dizendo que quando eles estiveram com Jesus no Monte Santo, eles ouviram uma voz do céu que dizia, este é o meu filho em quem eu me comprazo, e dava testemunho dele. É a única alusão. Eles não falam nada depois sobre o Mar da Galileia, não tem excursão para o Mar da Galileia, não tem Pedra Santa no Mar da Galileia, não tem o caminho por onde Jesus passou nas águas do Mar da Galileia, não existe nada em lugar nenhum. Esse mercado de relíquias, esse mercado de fetiches, é uma coisa inventada pelo paganismo, porque o cristianismo é pagão.
Ele foi criado por um imperador romano pagão, com motivações pagãs, com uma política pagã, com interesse pagão, com influências sincréticas de todas as religiões pagãs que havia em Roma. E o cristianismo é fruto disso aí. Aí daí vem os mantos santos, as relíquias, os sudários, os pedaços da cruz, todas essas loucuras que a gente vê até hoje, essa macumba, essa bruxaria cristã que está por aí instituída e que não tem nada a ver com Jesus. Quando Pedro disse, façamos aqui 3 tendas, Jesus disse, vocês não sabem o que estão falando. E eles foram interrompidos pelo Pai. E que dizia, eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. De modo que, para mim, é extremamente significativo que a primeira afirmação sobre a existência da igreja tenha acontecido, número 1, no caminho. Da Galiléia para cá. Porque igreja tem que ser um fenômeno do caminho. Tem que ser um fenômeno andante. Tem que ser um fenômeno hebreu. A palavra hebreu vem de uma raiz antiga, apuru, que significa aquele que cruza fronteiras, que está em movimento, que está no caminho. Com Jesus não foi diferente. A igreja que ele está fundando é hebreia, é andante. Ela não está construindo tendas fixas em lugar nenhum, ela está em movimento. O vento sopra onde quer. O chamado é para seguir a Deus na vida. A segunda coisa, para mim, importantíssima, é que a igreja nasce numa geografia pagã. Porque a igreja só é a igreja se ela puder estar aberta para o mundo, como o mundo é, com os seus ídolos, com os seus deuses, com os seus enganos, com os seus equívocos, com os seus sacerdotes alienados, com tudo, mas aberta para o mundo. Jesus podia ter falado em igreja pela primeira vez em Jerusalém, mas ele deixou para falar em igreja em Cesaré de Filipe, numa cidade gentílica, pagã, plural, a gente poderia dizer uma cidade esotérica. Foi aqui que ele falou, porque a ideia dele, a vontade dele é que essa comunidade que estava sendo criada, que era a comunidade da proclamação da fé, proclamasse a fé a todos os homens, em todas as circunstâncias, em todos os contextos, em todas as nações, para todas as criaturas, sem identificar fronteiras, sem identificar separações de natureza alguma. E por último, é extraordinário que ele diga que o que aconteceu num dos montes dessa região, como transfiguração, era algo que para ele trazia uma espécie de avant-première do reino de Deus para a vida dos seus discípulos. Porque logo depois de falar de igreja vindo da Galiléia para cá, quem diz às multidões que eu sou? Tu é isso, aquilo, aquilo outro. E vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ele prossegue dizendo, em verdade eu vos digo que alguns de vós que aqui estão comigo não verão a morte até que vejam o reino de Deus na sua glória. Aí o texto de Lucas diz, explícita e consequentemente, 8 dias depois de proferidas estas palavras, levou Jesus a um alto monte e os transfigurou e se transfigurou diante deles. Portanto, quando Jesus disse que alguns não veriam a morte sem que vissem o reino de Deus na sua glória, ele estava se referindo ao que veio acontecer na transfiguração, porque não foram todos, foram só 3 que viram. Não era uma manifestação final do reino, era uma manifestação pequena, porém densa. Moisés, o homem da lei, Elias, da profecia, Jesus, a síntese de todas as coisas, e o Pai afirmando a Jesus sobre tudo, sobre a lei e sobre a profecia, e dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Aqui nessa região, portanto, que hoje não tem nada, tem a montanha linda, que com a graça de Deus estará aí enquanto houver terra, as nascentes do Jordão, as belezas naturais, ruínas de edificações antigas que aqui houve em tempos distintos da história,
Mas você não vê nada além disso. Eu acho irônico e maravilhoso que o lugar onde se tenha falado sobre o nascimento da igreja não tenha nenhum templo construído. Para mim isso diz muita coisa. Se a gente pensar que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e a gente pensar que o centro da cristandade está na Itália, em Roma, que era a cidade de Nero, de Calígula, dos grandes surtados da história dos malucos, e está lá. Mas no lugar mesmo onde Jesus falou no assunto, nada foi construído, graças a Deus, porque só há um lugar onde a fé pode ser erigida e a verdadeira igreja pode ser plantada. É no coração de cada um de nós. E é na comunhão dos irmãos que conseguem viver unidos é que nasce isso. Então deixa eu juntar dois polos. O Salmo 133, que convida os irmãos para estarem unidos. E o nascimento da igreja neste lugar, sem nenhuma edificação. Porque só faz sentido se os irmãos estiverem unidos. Construir coisas não vale nada. Pedras não valem o nosso amor. O amor só vale como amor, como vínculo e como encontro. O que passar disso é engano, é construção, é fachada, é apenas tapiação. A gente vai seguir mostrando coisas aqui no lugar para vocês e logo depois a gente vai até as colinas de Golã e a gente vai estar falando sobre Bazã e sobre gigantes do passado. Vamos lá então. Eu espero que você tenha gostado imensamente dessa nossa viagem até o sopé do Monte Hermon, as nascentes do Jordão. Quem gosta dessas coisas pode frequentar o ambiente virtual da nossa televisão na web, www.vemvtv.com.br, onde esses documentários e muitos outros são mostrados por nós 24 horas por dia, e em cujo ambiente virtual eu faço no mínimo 3 horas de programação ao vivo, com interatividade com as pessoas todos os dias. Convido você hoje para estar comigo no Teatro La Salle, se você estiver me vendo no domingo. Você viu o endereço passando durante toda a programação, 906 Sul, todo domingo às 18 horas. Eu quero que você venha e traga alguém com você, vou estar esperando você lá, tá bom? E agora, por último, eu fico aqui, desejando a você que não poderá vir hoje à noite me encontrar no La Salle, que pena, mas desejando a você uma semana maravilhosa. E pedindo também que você tenha disposição de ir lá na web, assistir a VemVTV e ler o meu site, www.caiofabio.net. Eu vou ficando aqui, mandando um abração para você e um abração aqui para você. Tchau, tchau. Que o Senhor nos guarde. Bye, bye.